Muito boa noite. O debate desta noite coloca frente a frente Henrique Gouveia Melo e António Filipe. O sorteio determinou que a primeira pergunta seja dirigida a Gouveia Melo e a última palavra do debate será de António Filipe. Muito boa noite a ambos, bem-vindos. O Presidente da República está neste momento hospitalizado e os acontecimentos destas últimas 24 horas renovaram um debate sobre a substituição ou o processo de substituição do chefe de Estado. Estando em curso a campanha para o seu sucessor, parece-me natural começarmos por aqui. Henrique Gouveia Melo, parece-lhe ou considera que o Presidente da República deve ser substituído pelo Presidente da Assembleia da República, como a Constituição e a lei determinam, em circunstâncias como esta? Boa noite aos telespectadores, boa noite, Dr. António Filipe, boa noite, José Alberto Carvalho. Eu considero que se deve cumprir a lei, porque é isso que determina a lei. E aproveito esta pergunta para desejar ao Sr. Presidente uma rápida recuperação. Felizmente, tudo indica que não foi um problema de saúde muito grave e que foi resolvido em tempo e, portanto, Deus queira que recupere rapidamente para poder exercer em pleno as suas funções. Mas eu gostaria também de dizer, desde já, que me preocupam estes debates que cada vez debatem sobre as coisas mais laterais e menos as coisas que interessam à Presidência. A Presidência, o Presidente será o Comandante Supremo das Forças Armadas, por um lado, e, por outro lado, terá uma importância grande nas relações internacionais e no estabelecimento de relações internacionais. Vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, Henrique Gouveia. Sim, mas é que... Vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas eu gostaria depois de tratar esse tema. Deixe-me só clarificar em relação a esta pergunta inicial sobre a substituição do chefe de Estado. Aquilo que a lei e a Constituição dizem é que ele deve ser substituído quando está temporariamente impedido de exercer as suas funções. Este temporário, na sua opinião, não se coloca perante esta situação concreta do quadro clínico de Marcelo Rebelo de Sousa? É preciso perceber se ele está verdadeiramente impedido de exercer as suas funções. Ele hoje promulgou diplomas. Em termos cognitivos, em termos da sua capacidade para decidir e para pensar. Não parece que assim seja e, portanto, não vejo que o quadro seja esse. António Filipe, faço-lhe a mesma pergunta. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, Alberto Carvalho e aos nossos telespectadores. Deixem-me só em breves segundos desejar que o Presidente da República se restabeleça inteiramente e o mais rapidamente possível e deixar uma palavra de condolências à TVI pelo falecimento de uma grande jornalista desta casa, que foi a Constança Cunha de Sá. Sobre isto, eu creio que a Constituição resolve isto, ou seja, eu creio que houve alguma confusão acerca desta questão da substituição temporária. A substituição temporária que está prevista na Constituição prevê o caso em que o próprio Presidente da República, sabendo que vai estar incapacitado durante um determinado período, aconteceu isso com o Presidente Jorge Sampaio, quando fez uma operação prolongada cardíaca, em que requer ao Tribunal Constitucional que seja reconhecida essa incapacidade transitória e que então aí o Presidente da Assembleia da República assume como Presidente interino. Nas outras situações, a questão não se coloca, ou seja, havendo uma situação de facto, imaginemos, olha, não jogo agora, mas que um Presidente tenha uma morte súbita, um Presidente da República, e então, de imediato, o Presidente da Assembleia da República assume como Presidente interino. Ora bem, não estamos em nenhum caso... dessa gravidade. Nenhum destes casos, felizmente, não é? E, portanto a questão não se coloca... o regular funcionamento das instituições. Enfim, já promulgou diplomas e, portanto, está tudo normal. Só o estado de saúde é que ainda não estará completamente, mas creio que amanhã já estará alta. E, portanto... Sim, as perspectivas médicas são aparentemente boas. Avançamos então. Nós estamos a assistir neste momento a mais um momento de agonia na Europa, com as iniciativas de paz para a guerra na Ucrânia, que foram assumidas pelos Estados Unidos da América, frequentemente com uma posição mais favorável às pretensões da Rússia, o Estado invasor, do que as da Ucrânia, o Estado invadido. António Filipe, tem dito repetidamente que... Agora invertemos a ordem? Não, a primeira pergunta foi para Henrique Gouveia Melo. Para mim... agora, também não tenho problema nenhum, só que esperava que mas eu quero ouvir os dois sobre isto. Muito portanto, bem, sim, não tem problema nenhum. Tem dito repetidamente que é a favor da paz, claro, e que todos os esforços deveriam ser orientados, claro, nesse sentido. Com certeza. Pergunto-lhe se deseja por isso que esta solução que está a ser gerida pelos Estados Unidos, ainda que ignorando de forma ostensiva as pretensões europeias, e como é que encara o desenrolar destas negociações e as suas possíveis consequências? Eu não sou parte dessas negociações. Eles não vão pedir a minha opinião, ou seja, quem vai ter que decidir
quais são os termos da paz, vão ser os ucranianos e vão ser os russos, enfim, com as mediações que houver, neste caso o juiz é dos Estados Unidos, e eu espero é que rapidamente chegue a um acordo que ponha termo à guerra na Ucrânia. É isso que eu quero, e quero há muito tempo, ou seja, e ando a dizer isto há muito tempo, e já é muito tarde, já morreu muita gente, eu creio que se perderam oportunidades pelo caminho para chegar a uma solução de paz, e infelizmente não se chegou, espero que seja agora. Em que termos, não sou eu que decido. Aquilo que muitos... Não posso ter estados de alma, o meu estado de alma é que a guerra acabe rapidamente, e quem tem que chegar a acordo são as partes envolvidas, não sou eu, e portanto não é o Estado português. A generalidade dos especialistas entendem que uma má paz é o primeiro passo para uma próxima guerra. Portanto, é muito importante perceber como é que são as condições de negociação e o que é que vai ser acordado entre as partes. Eu acho que a guerra é sempre má e a paz é sempre boa. Ou seja, eu creio que é preciso chegar, obviamente, que é desejável que chegue a uma solução duradoura, que não seja isso que disse, como por exemplo os acordos de Minsk, que foram um intervalo, não é? E um intervalo muito curto, e não foram respeitados, e portanto a guerra recrudesceu. E espero que isso não aconteça, mas sublinho que são as partes que têm que... A guerra, eu já tenho dito, só há duas formas de uma guerra terminar, ou a capitulação de uma das partes ou à mesa das negociações. E esta guerra tem que acabar à mesa das negociações. A alternativa é mil vezes pior e, portanto, quanto antes já deviam ter chegado a um acordo. Espero que cheguem agora, seja lá como for, mas o acordo tem que ser entre eles. Não me perguntem a mim que acordo é que eles têm de chegar, porque ninguém pode substituir as partes. Henrique Gouveia Melo, como é que olha para estas negociações que estão em curso, as suas circunstâncias e as consequências que elas poderão ter a curto e a médio e longo prazo? São negociações importantes, não só para a paz na Europa, mas para o futuro até do sistema internacional. De forma cândida, o doutor António Filipe diz que não tem nada a ver com isso e capaz se vai estabelecer, não com certeza, não é com a nossa capacidade negocial. No entanto, é preciso ter uma posição. Porquê? Porque essa posição são posições de princípio e nos separam completamente. O Dr. António Filipe chegou a dizer que o presidente Zelensky era apoiado por fascistas e por neonazis. Eu acho que se enganou em quem é que invadiu quem. Portanto, quem invadiu e quem quebrou a paz internacional foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. E ao fazer isso, criou um novo sistema, ou está a induzir um novo sistema internacional em que as fronteiras, que são as fronteiras tradicionais dos Estados-nação, podem ser violadas, com consequências terríveis para o sistema internacional e com consequências terríveis para a paz na Europa, que nos afeta diretamente a nós. Portanto, a pergunta que eu tenho para lhe pôr é se continua a acreditar que o Zelensky é apoiado por fascistas e neonazis e que o grande democrata é o Sr. Putin, que invadiu a Ucrânia e que esse não tem responsabilidades nenhumas. E, portanto, agora temos que capitular perante o Sr. Putin, que depois sentirá, de certeza, mais vontade para fazer o seu grande plano, que é um plano de uma invasão lenta do leste europeu, no ideal do império da ex-URSS. Olha, não está mais longe do Sr. Putin do que eu. Se alguém está nos antípodas do Sr. Putin politicamente, sou eu, não é o senhor. Não fui eu que disse que os jovens portugueses iam morrer onde nos mandassem morrer. Se a NATO nos mandasse morrer, iriam morrer a qualquer lado. Eu não acho isso. Eu acho que os jovens portugueses não têm que morrer em lado nenhum. Apenas se fosse para defender o interesse nacional e a defesa do território nacional. Aí sim, noutros casos não. Depois, enfim, é a sua narrativa, ou seja, que eu é que disse que o Zelensky quer apoiar nazis, eu não disse nada. Isso é um facto, são os próprios factos. Sim. Mas eu creio que isto não é relevante aqui. O meu problema para o Presidente da República português não é que apoia quem, é que a arquitetura de paz queremos para a Europa. E essa arquitetura de paz desfez-se não agora, não em 2022, mas há muito tempo. E é preciso reconstruí-la. Agravou-se em 2022. Perderam-se oportunidades da paz. Eu disse desde há muito tempo, que ando a dizer, que quanto mais cedo se encontrar uma solução de paz entre a Rússia e a Ucrânia, melhor para a Rússia, melhor para a Ucrânia, melhor para a Ucrânia. E ser solidário com o povo ucraniano é defender que a guerra tivesse acabado, primeiro que ela tivesse sido evitada, podia ter sido, que as soluções que se foram encontradas que podiam ter posto termo à guerra, desigualmente em Istambul, tivessem sido aproveitadas, não foram, e, portanto, eu pergunto agora, aqueles que queriam a guerra, eu discuti com o ministro João Gomes Cravinho,
na Assembleia da República, na Comissão de Defesa, discutia esta matéria, e a reunião é pública, está gravada, e ele dizia-me que a única alternativa era combater a Rússia, porque a Rússia não podia ganhar nem 1 milímetro. Eu disse, isso é uma posição insensata. Porque quanto mais tarde se fizer a paz, pior para a Ucrânia, pior para o povo ucraniano. E eu pergunto agora, o que é que não perceberam? Aqueles que queriam a guerra até ao fim, agora querem a paz. Eu acho que deviam ter querido a paz há mais tempo. Deviam ter querido a paz em 2014 e em 2022. Não quiseram. Mas é bom que queiram agora. Eu concordo muito com isso, que queiram a paz agora, finalmente. O que não perceberam é que a paz, com capitulação, não é uma paz, é uma imposição da vontade dos outros. Mas defende a continuação da guerra até ao último ucraniano? É isso que defende? Sr. Doutor, ou uma guerra nuclear? Se o Sr. Doutor me permite, não vai haver nenhuma guerra nuclear, nenhuma guerra até ao último ucraniano. Pode haver. Espero que não. É uma mudança geoestratégica profunda que nos afeta também, e nós não somos aqui, nós não devemos defender ou ser uma quinta coluna dos interesses. Pois não. Dos interesses. De ninguém. Esses sim, fascistas. De ninguém. Fascistas de ninguém. Da Rússia atual e da Federação Russa atual, que acha que invadir o território de outros países é uma forma legítima de fazer diplomacia. Isso é diplomacia da força. Essa diplomacia da força está a afetar o sistema internacional e vai afetar de tal forma que nos põe também em perigo no futuro. Portanto, e quando fala... Os jovens podem morrer... Não, deixe lá dessa retórica dos jovens podem morrer. Mas foi sua, não foi minha. Não, o que eu disse, e o senhor sabe muito bem que nós temos um tratado com a NATO, e esse tratado obriga-nos a defender todos os pisanatos se os países forem atacados. Independentemente da nossa vontade. Isso é um tratado, porque senão também não nos defendem a nós. E, de facto, o que eu acho... Então se nos mandarem... Não, mesmo que nós estejamos de acordo... O Sr. Deputado gostava de estar numa coligação... Desculpe, foi com muita honra. O Sr. Doutor gostava de estar numa coligação só para ter as coisas positivas e não as coisas negativas. Mas já agora, deixe-me dizer também o seguinte. A sua visão do mundo, em termos internacionais, para mim é sui generis, porque também defendeu que o Fidel Castro, Observador, 3 de dezembro de 2016, não foi um ditador e que o regime de Fidel Castro era um regime, naturalmente, um regime democrático. E isto leva-me para outra coisa, e agora vou-me afastar desta coisa da Ucrânia, porque já vimos as nossas diferenças. O senhor tem uma concepção da sociedade, que é uma concepção, na minha muito modesta opinião, que vem da origem marxista, da ditadura do proletariado. Não tem nada. Espero, desculpe lá. E o senhor... Não tem nada. O senhor faz parte... Sabe há quantos anos é que o PCP abandonou essa definição? Há muitos. Só se foi a designação, porque de resto não abandonou a prática. Há muitos. Não abandonou a prática, de modo que, modo que o senhor anda a defender o património do Fidel Castro, que foi um ditador como outros ditadores. E nós queremos uma democracia. E o senhor está a concorrer para a presidência e para uma presidência democrata. E não é o senhor nunca vai ser, espero eu, com o apoio do povo português, não vai ser nem um instrumento do Comitê Central do PCP na presidência, espero eu, nem uma força de bloqueio, portanto, nem é uma marioneta do PCP, nem uma força de bloqueio na presidência. E por isso estas coisas são importantes. Sabe que, olha, em primeiro lugar... Fidel Castro não foi um ditador? Sabe que eu tive muita honra de acompanhar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Cuba. A uma visita de Estado a Cuba, em que ele foi, aliás, o penúltimo chefe de Estado a avistar-se com o Sr. Fidel Castro. Tive muita honra em acompanhá-lo. Portugal e Cuba têm relações diplomáticas que nunca se quebraram, mesmo durante a ditadura em Portugal. É um dos países em que com quem temos relações diplomáticas há mais tempo. Eu não creio que um Presidente da República possa referir-se assim a quem teve a importância que teve Fidel Castro naquele país, com quem Portugal manteve sempre as melhores relações. E, portanto, eu creio que há aí uma grande falta enfim, na sua ânsia para me atacar por via do anticomunismo, chegou a esse ponto, de pôr em causa as relações históricas do Estado português e da amizade com o Estado cubano. Aliás, que não são só portuguesas, são europeias. A nível da União Europeia é sabido que os países da União Europeia têm, nas Nações Unidas, condenado veementemente o bloqueio a que Cuba está sujeita há mais de 60 anos. Elogiada a democracia agora, em Cuba, certamente. Vem-me
falar... A elogiar a grande democracia. Sabe que eu, se quiser, eu também posso perguntar qual é o seu modelo. Se é para aí um país capitalista qualquer, como um Haiti ou uma coisa assim, não é? Mas acho que não devemos ir por aí. Eu acho que se quer ser candidato a Presidente da República, acho que tem que ter uma postura de Estado relativamente às relações externas do Estado português. Eu creio que não quer a quebra de relações diplomáticas com Cuba, mas claro que são mais que centenárias. Claro, não, mas até o Essa de Queiroz foi o nosso cônsul em Havana. Portanto, isso não faz sentido nenhum. Sim, senhor. Deixe-me clarificar aqui um ponto que tem a ver com... a ditadura do proletariado, que foi uma concessão que o PCP mandou antes do 25 de Abril, não foi depois. E, portanto... António Filipe, deixe-me clarificar uma questão que ficou aqui há pouco, a propósito da NATO. Eu acho que falar sobre o que é que queremos para Portugal era mais importante. Muito bem. O senhor começou aqui a dizer que queria que os debates fossem sobre coisas importantes. E depois vem para aqui... Já lá iremos. Querer só falar da ditadura do proletariado. Já lá iremos, ainda tenho mais uma questão internacional. Fascista com que os portugueses lutaram durante 48 anos para que vivêssemos a liberdade. Eu acho que isso é que era importante. Ainda tenho mais uma questão internacional para colocar, mas preciso... Gostava, mais uma. Gostava de clarificar... Não se fala sobre Portugal? Estamos sempre a falar sobre Portugal. Até agora não vi muito. Acho que nós estamos a falar de outra coisa. Não vi muito. Eu gostava só de obter aqui uma clarificação a algo que foi dito há pouco, a propósito dos jovens morrerem onde morrerem. O Henrique Gouveia Melo mencionou o artigo 5º da NATO. O António Filipe, na condição de Presidente da República, teria de honrar e cumprir os tratados. De resto, já o disse que o faria nesta pré-campanha eleitoral. Faria, vamos lá ver. Eu sempre defendi aqui, que não vou defender que o Presidente da República Portugal deve sair das organizações internacionais a que pertence, mas deve ter uma voz própria. Com certeza, mas tem um acordo assinado que obriga o Estado português e que, portanto... Eu não aceito essa ideia de que nós temos que morrer onde nos mandarem. Faz parte do acordo. A evocação do artigo 5º implica isso, digo eu, mas eu não sou especialista aqui. Peço imensa desculpa. Nós vemos que na NATO, designadamente, sobre vários assuntos, até tem havido opiniões diversas. Por exemplo, a opinião há países como a Turquia, que tem outras posições. Eu creio que eu não aceito a ideia de que, pelo facto de pertencermos a uma organização, não podemos ter voz própria. Acho que temos de ter voz própria. Vamos então... aliás, a NATO tem mecanismos de funcionamento, que aliás alguns deles apontam para a necessidade de consciência dos Estados-membros, e eu acho que Portugal tem que fazer valer a sua voz. Está agora, claro a sua posição. Se nos tivessem mandado morrer para o Iraque, tínhamos ido, portugueses iam morrer para o Iraque, daquela guerra. Deixa-me só dizer uma coisa. O artigo 5º é um artigo defensivo, não é um artigo ofensivo. Por isso mesmo. E por isso ninguém ia mandar morrer portugueses para o Iraque. Portanto, era só para esclarecer isso. Isso é uma tentativa de um silogismo. Henrique Gouveia Melo, a NATO não fez estamos com um pequeno desequilíbrio de tempos que vamos corrigir a seguir. Último tema que tem a ver com... Isto tem sempre a ver com Portugal. Sempre. Eu gostava de que pudéssemos discutir o pacote laboral, já lá iremos o estado também. da saúde, o estado da educação, já lá iremos. Os salários... Neste momento está também a agravar-se... E não saber onde é que vão morrer. Está também a agravar-se a tensão militar entre os Estados Unidos e a Venezuela, onde vivem cerca de 400 mil portugueses e lusodescendentes, estamos a falar de Portugal. Numa circunstância destas, Henrique Gouveia Melo, qual é que deve ser o comportamento e a atitude que o Presidente da República pode e deve adotar para ajudar a salvaguardar a vida e os bens destas pessoas, destes portugueses? Esse é um assunto da mais elevada importância que estou convencido que o nosso Governo e a nossa diplomacia estão a tratar junto dos nossos aliados. E realmente é um assunto extraordinariamente preocupante. Mas também decorre... É um dos nossos aliados que está a fazer o cerco militar à Venezuela. Mas precisamente decorre deste novo tempo que foi iniciado com a invasão da Ucrânia. Nós estamos perante a diplomacia da força. Eu não concordo com a diplomacia da força. No entanto, estamos a viver uma mudança do regime internacional ou do sistema internacional que é, de alguma forma, perigosa para os países de média e pequena dimensão. Porquê? Porque abandonamos as regras e as leis internacionais e estamos num regime em que a força se impõe sem restrições. É a lei do mais forte. É a lei do mais forte. Isso é perigoso e nós, junto dos nossos aliados, devemos refletir as nossas posições com tudo o que nós temos da nossa capacidade diplomática e julgo que isso também está a ser feito na preservação dessa grande comunidade que vive na Venezuela. Eu acho que devemos defender os interesses da comunidade portuguesa. É uma questão muito perigosa. Eu acho que o direito internacional deve ser respeitado. E acho que os interesses dos quase 500 mil cidadãos portugueses que vivem na Venezuela devem ser respeitados e a diplomacia portuguesa deve fazer tudo o que puder para isso. E, portanto, é importante que sejam restabelecidas as passagens aéreas, a ligação entre Portugal e a Venezuela, e que, no plano diplomático, seja feito tudo o possível para isso. Acho que isso é extremamente importante.
Vamos avançar. Coisas, temos uma greve geral marcada para a próxima semana. Eu quero bom saber o que é que o candidato Gouveia pensa sobre isso. Então deixe-me só enquadrar o tema, António Filipe, fazendo aqui o meu papel. O país vai enfrentar na próxima semana uma greve geral, o que significa que, desde logo, houve falta de consenso entre os parceiros sociais. Além disso, as mudanças ao Código do Trabalho, que estiveram na origem da convocação desta greve, não constavam do programa de governo e não foram objeto de discussão na campanha para as legislativas que ocorreram em maio. O governo apresentou mês e meio depois, em julho, um anteprojeto com estas medidas polémicas e não consensuais. Henrique Gouveia Melo, a intervenção do Presidente da República pode ou deve contribuir para um entendimento numa matéria que, com a greve, se torna prejudicial para todos, quer aqueles que a fazem, quer aqueles que a sentem. O que é que faria? O que é que poderia fazer nesta circunstância? O Presidente deve intervir no sentido de ajudar a moderar as posições e encontrar-se um consenso que tem que ser encontrado entre três grandes entidades, que é o Estado, os empregadores e os trabalhadores. A minha visão para a economia é do novo contrato social. Nós devemos ter uma economia que é pujante, porque senão distribuímos pobreza. E essa economia precisa de ser liberta de alguns entraves para atingir o seu máximo potencial. Mas, por outro lado, uma economia sem coesão social, uma economia que não olhe para as pessoas e que ponha as pessoas no centro das preocupações, é uma economia que, de alguma forma, vai destruir o próprio tecido económico e vai destruir a própria sociedade. E, portanto, eu acho que esta greve é um direito que os trabalhadores têm e estão a exercê-lo, portanto, nada de ilegal, mas na concertação social deviam encontrar-se mecanismos para, por um lado, promover uma economia nova que precisa ser renovada e tem novas formas de prestação de serviço, prestação digital e outras formas, e, por outro lado, preservar o núcleo verdadeiro dos direitos dos trabalhadores, que tem a ver com precarização do trabalho, direitos adquiridos já há muito tempo, que não devem ser deslaçados, e, portanto, eu acredito que é possível fazer esse novo contrato social. E essa é que é a dificuldade, mas é com todos, não é só com os trabalhadores e sem empresários, ou só com empresários e sem trabalhadores. Neste momento, o que temos em cima da mesa resulta exatamente dessa ruptura que houve. Quem preside por inerência de funções ao Conselho de Concertação Social é o Primeiro-Ministro, que fez umas insinuações sobre as motivações desta greve geral, sobre a influência de partidos de esquerda na posição das centrais sindicais. E só depois, na semana passada, é que o Primeiro-Ministro reuniu com a UGT, que tem uma história de assinatura de acordos, de compromisso. Vamos ver. O comportamento do Governo aqui foi exemplar? Fez o que tinha de fazer ou podia ter seguido outro caminho? Eu acho que o Governo tem que ter uma atitude mais negocial e, de facto, dentro da lógica do que é o sistema político, os partidos são importantes e têm de defender as suas causas. E os partidos de esquerda defendem a causa social, que é uma causa que há muito tempo defendem, e são importantes nessa perspectiva. Portanto, o que eu julgo é que nós temos que encontrar o tal equilíbrio. Nós precisamos de fazer três coisas neste país. Um novo contrato social, com todos, não deixar ninguém para trás. Um Estado renovado, porque o nosso Estado está a arrebentar pelas costuras e precisa de se renovar, precisa ser mais eficiente. Depois podemos falar sobre a educação, sobre as outras, sobre a saúde. E um país também mais seguro, porque o país é seguro, mas, de alguma forma, temos que garantir isso para o futuro. E se fizermos essas três coisas bem, temos um país que nos interessa a todos. Não é? António Filipe, a sua posição tem sido total oposição a este anteprojeto do Governo. Isso significa que, na sua opinião, a lei atual está bem e é melhor não mexer em nada? Não, nada disso. A lei atual é má. Fragiliza muito a posição dos trabalhadores. Mas esta proposta é pior? E, aliás, não é de 1975. O Código Magal-Félix de 2003 já sofreu 24 alterações até hoje, muitas recentes, e sempre a fragilizar a posição dos trabalhadores. Agora querem alterar mais 100 artigos. Mas eu acho que, já que estamos aqui num debate, é muito difícil, nós não conseguimos perceber o que é que o candidato Gouveia pensa sobre coisa nenhuma, porque diz umas generalidades.
Eu acho que o que é importante é que as pessoas saibam o que é que um candidato à presidência da República pensa sobre a liberalização do despedimento que consta do pacote laboral, sobre um banco de horas individual que obriga uma pessoa a trabalhar 50 horas, sobre a possibilidade de alguém ficar eternamente contratado a prazo, sobre para poder haver um despedimento coletivo e a seguir recorrer ao outsourcing, provavelmente com os mesmos trabalhadores, mas sem direitos. O que é que significa o ataque ao direito das mães à amamentação? O que é que significa o ataque à liberdade sindical? Agora, sobre isto nós não conseguimos, a minha posição tem sido claramente expressa, sempre me pronuncio sobre isso. Agora, do candidato Gouveia Melo, enfim, temos algumas generalidades, aliás, sobre este tema, sobre outro qualquer, porque chega a estas eleições presidenciais sem que se conheça o seu pensamento político sobre coisa nenhuma. E por muitas tentativas que façamos, continuamos a não perceber. Percebemos que procura estar procura explorar o facto de os eleitores do Partido Socialista não se identificarem muito com a candidatura de António José Seguro, os eleitores do PSD não se identificarem muito com a candidatura de Marcos Mendes e procurar fazer aqui um jogo de equilíbrio para procurar captar eleitores da prática sem tomar posições claras. Sem tomar posições claras sobre coisa nenhuma. Que é isso, eu acho que é importante. Os eleitores saibam. Já fez a pergunta, António Filipe. Vamos ouvir a resposta. O candidato é que querem votar. Gouveia Melo. Senhor Doutor, sobre as minhas posições, já escrevi diversos artigos. Saíram 3 livros, um deles, como é uma grande entrevista, e o senhor se calhar ainda não teve a oportunidade de o ler, mas aconselho que o leia, Mas a vacuidade é absoluta. Não é vacuidade, não. Se não o leu, não sabe se há vacuidade ou não. Não, eu li. O que o senhor tem é, quer trazer para um debate presidencial questões do foro legislativo e do foro partidário. Agora. Com os pormenores, já agora não quero debater aqui passo a passo a lei. É essa a função presidencial? É fazer leis? Mas é que parece... Vai ter que desapreciar. Não, mas apreciar é uma coisa. Para já, eu só vou apreciar uma coisa quando ela estiver completa. E não está completa. E o senhor está a interferir, com a sua posição, está a interferir indiretamente nas negociações. Eu? Sim, porque está a dizer que já só defende um lado. Olha, o seu modelo económico, já agora... Estamos a falar disto. Deixe-me dizer uma coisa. O seu modelo económico já falhou. É o da Constituição. Não é o da Constituição. É. O seu modelo económico é da estatização. Essa agora. Que já falhou. Essa agora? Isto parece que o senhor, afinal, já não é comunista. Eu sou. Eu não sei o que o senhor é. Não, o que eu sou um social-democrata, se quiser, social-democrata antigo, portanto, no centro do espectro político. Olha, e, portanto, que concilia economia de mercado, livre iniciativa, propriedade privada, com direitos de trabalhadores e coesão social. Isso é coisa que os senhores nunca quiseram conciliar. Portanto, olha, a minha posição é super clara e não tem vacuidade nenhuma. A sua posição é que é ideológica. É verdade. Eu identifico totalmente com a consta da Constituição Portuguesa, completamente, e não tenho outro projeto para Presidente da República que não seja fazer cumprir a Constituição. Mas vai-lhe ser difícil a jurar essa Constituição. Não tenho dificuldade nenhuma. Não? Parece que sim. Não tenho dificuldade nenhuma. Tenho defendido intransigentemente a Constituição, mas defendo a Constituição na sua globalidade, incluindo os direitos fundamentais que ela consagra e, entre eles, os direitos dos trabalhadores. Também eu. E creio que o que está em cima da mesa com o pacote laboral é uma violação grave de direitos constitucionais dos trabalhadores. Já disse que alguns desses direitos... E enquanto Presidente da República, iria certamente apreciar a constitucionalidade das disposições aprovadas e suscitar, eventualmente, a sua fiscalização da constitucionalidade e se achasse que havia outras normas violadoras dos interesses dos trabalhadores, não deixaria de sinalizar à Assembleia da República, a Assembleia que faria o que entendesse, dentro da sua autonomia, porque há separação de poderes e eu respeito. Para uma resposta breve, parece a ambos que haverá margem para negociar depois da greve da próxima semana? António Filipe. Eu espero que esta proposta seja retirada. Espero que a Assembleia, se ela não for, que a Assembleia da República a rejeite. Eu espero que o Presidente da República não tenha a pronunciar sobre ela porque ela já não exista. Porque eu creio que o que nós precisamos é de respeitar quem trabalha neste país. Eu não aceito... Já deixou isso claro na resposta anterior. A minha questão é sobre as condições negociais para juntar os parceiros sociais. Esta proposta pretende baixar salários, baixar rendimentos aos trabalhadores ainda mais. Agora, eu não sou um negociador. Os sindicatos, eu não me substituo aos sindicatos nem ao Governo. Isso aí é entre eles. Agora, eu, como Presidente da República, vou ter que apreciar o que me chegar às mãos e não deixarei de o apreciar. Ou seja, não ficarei ao meio da ponte e não sou neutro, devo dizer. É que entre os interesses das grandes empresas e os interesses dos trabalhadores, eu não sou neutro. Eu estou com os trabalhadores sem qualquer dúvida. Henrique Gouveia Melo, parece-lhe que há margem para negociar, mesmo depois da greve? Sim, de forma muito clara, parece-me que sim, e é esse o processo que eu devo promover e que acho que ainda não acabou. E depois, claro, quando
o pacote tiver todo, se for eu o caso de ser o Presidente, na altura terei que fazer a apreciação política também do tal equilíbrio entre uma economia que deve ser pujante, mas também da coesão social que não pode ser deslaçada. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. As eleições presidenciais são no dia 18 de janeiro, mas a tomada de posse irá ter lugar em março. Henrique Gouveia Melo, qual será a sua maior preocupação no dia em que tomar posse? A minha maior preocupação é conseguir transformar este país. Nós temos muitos problemas, estão por resolver há muito tempo. É preciso estabilidade para resolvermos. Eu estarei sempre do lado da estabilidade. Consegue identificar uma prioridade? Consigo identificar diversas. Olha, uma economia diferente, uma economia que introduza conhecimento e tecnologia. Uma educação que prepare não só os jovens, mas os professores também para a revolução que está aí à beira da porta e nós não a podemos perder outra vez. Nós temos de ter preocupações fundamentais com os nossos idosos. Hoje os nossos idosos não podem ir para lares porque não há lares. Há cerca de 800 camas ocupadas em hospitais com idosos porque não há soluções. Nós temos de ter preocupações com os nossos jovens que estão a sair e estamos a perder talento. E temos que reter o talento aqui. Isso são todas preocupações que eu terei logo no primeiro dia e farei tudo o que puder para mexer com o tecido social, incentivando a mudança. Mas a mudança só se faz com o Governo, porque o Governo tem que governar. E, portanto, não é contra o Governo. Portanto, não serei nem uma marionete do Governo, nem serei uma força de bloqueio ao Governo. Serei um parceiro fiável para um Portugal melhor e para um Portugal mais próspero. António Filipe, faço a mesma pergunta. Sim. Qual será a sua maior preocupação no dia em que tomar posse? As políticas que nos trouxeram até aqui são aquelas de que eu chamo o consenso neoliberal, de rotativismo, PS, PSD, CDS à frente do Governo, com que o candidato Gouveia Melo se identifica profundamente. A minha primeira prioridade é que os portugueses sintam que têm um Presidente da República que está do seu lado, que conhece os seus problemas, que compreende, que é independente do poder económico, que tem dominado o poder político no nosso país e que preza os direitos fundamentais que estão consagrados da Constituição. E que tudo farei para que a governação deste país, as políticas públicas deste país vão de encontro a esses direitos. Que as pessoas precisam de viver melhor, os jovens precisam de ter professores nas escolas, os utentes têm que ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, os jovens têm que ter direito a uma habitação, têm que ter meios, recursos para comprar uma habitação e viver em Portugal, trabalhar em Portugal e não terem que emigrar. E creio que o que é importante é que as pessoas sintam que elegeram um Presidente da República que está de acordo, a quem confiam e que está do seu lado na resolução destes problemas e que usa as suas competências constitucionais e não outras, mas do quadro da Constituição, para fazer com que haja políticas públicas que vão de acordo aos direitos que estão consagrados e que, aliás, o povo português conquistou com o 25 de Abril e que se perdeu muito, estamos muito aquém dos níveis de desenvolvimento que a Constituição pressuporia e é preciso tomar esse caminho. António Filipe, Henrique Gouveia Melo, muito obrigado por terem vindo à TVI e à CNN Portugal desta noite. O próximo debate na TVI e na CNN é na quinta-feira entre João Coutinho de Figueiredo e Catarina Martins. Boa noite.